noite. Meu nome é Shirley, eu também faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje eu estou aqui com vocês para nós estudarmos o encontro do Evangelho com Jesus. E em nossa casa, nós sempre começamos os trabalhos com uma prece. E eu vos convido para que possamos fechar os nossos olhos e fazer essa rogativa. Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para fazermos mais um estudo do Evangelho e com a certeza desse amparo pelos diretores espirituais da nossa casa, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis e a nossa querida patronesse Teresa d'Ávila, é que te pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos abençoe, nos proteja, fortaleça o nosso estudo e que nós possamos ter a certeza de que os estudos são para a nossa alma, para a nossa caminhada. Sendo assim, querido irmão Jesus, Deus, Pai de amor e bondade, pedimos permissão para que possamos começar o estudo de hoje. Que assim seja com as graças de Deus. Então, amigos, nós hoje vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E se encontra no item 3, que é preservar-se da avareza, tá? Também teremos uma consideração do estudo Castelo Interior ou Moradas, que está nas primeiras moradas, capítulo 2, item 17 e 18 da nossa querida Teresa d'Ávila, né? E como a citação de Lucas, ela não é tão grande, então eu vou trazer aqui na íntegra, tá? Começa assim. Então, um homem falou do meio da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de vos preservar de toda a avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. A seguir, contou-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinha produzido abundantemente, e ele se entretinha com estes pensamentos. Que farei? Pois não tenho lugar onde possa guardar tudo o que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele. Demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens bastantes bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem: Insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que juntastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Após essas reflexões, após essa citação, eu fui lá no dicionário, né, para relembrar e trazer mais entendimento sobre a palavra avareza. Palhano Júnior, que é o dicionário de filosofia espírita, ele diz assim para nós: avareza, excessivo e sórdido apego ao dinheiro, esganação,
filha dileta do egoísmo. É uma das grandes imperfeições da humanidade. Você vê, né? Nessa citação que nós estudamos, falou-se de preservar-se de toda a avareza. Toda. Então, não é só o que nosso querido Palhano veio conversar conosco. E também veio afirmar que não é tudo que nós possuímos que vai garantir essa chegada a Deus, essa busca da felicidade. E hoje eu convido para a nossa reflexão o livro Em Torno do Mestre, que é de Vinícius. Vinícius é Pedro Camargo, que ele adotou esse pseudônimo há 50 anos. Ele nasceu em 1878, né? Ele tinha uma vida muito boa, né, em suas condições financeiras, mas depois que o pai desencarnou, mudou, né? E ele é muito católico, mas já jovenzinho, né? Ele já tinha conceitos doutrinários, conceitos espíritas que muito agradou a sua alma. E por isso que mais tarde um pouco ele não frequentou mais a Igreja Católica, mas ele teve muitos embates com isso, né? É uma das que a nossa querida Teresa d'Ávila, ela nos convida a sermos sinceros, né? Então, depois que ele teve que estudar bastante e simpatizou com a doutrina, como eu já falei. E nesse livro ele estuda a avareza. E ele traz a avareza justamente em cima dessa passagem, né, dessa citação de Lucas, com essa parábola, né, do rico insensato. Ele começa colocando aos nossos corações, trazendo a beleza que é a sutileza que Jesus vem conversar conosco sobre essa parábola, preservar-se da natureza. Ele quis também saber o que será que leva o homem a essa fascinação pela posse, não é? Porque, conforme a parábola, né, ele já tinha bastante, mas só que ele queria mais, e acabou tendo uma solução dele continuar, né, tendo esse usufruto, mas só para si, né? E este, com certeza, não é o caminho que devemos seguir. Por isso que a nossa querida irmã Teresa d'Ávila, ela vem convidar a gente para falar sobre o amor, que é a fraternidade, que é a caridade. Mas vamos voltar a esse estudo da avareza que o nosso querido Vinícius vem nos alertar. Ele fala assim, ó, se esses haveres não asseguram a vida da gente, né? De onde procede tanto apego à temporalidade do século? E Jesus responde, está escrito no livro, Jesus responde, vem da avareza. E não só aponta a origem de tal vessânia, que é principal posse, né? Que forma perturbação mental, qualquer perturbação mental, significa vessânia, como adverte, guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza. Sim, toda avareza, isto é, das várias formas que essa terrível paixão assume, dominando o coração do homem. Então, nós quando estávamos lendo a citação,
Está escrito aqui de toda avareza. E Vinícius vem trazendo das várias formas. Ele também trouxe o exemplo de Alexandre Herculano. Alexandre Herculano também foi um escritor português, né? E ele também teve que enfrentar a sociedade, os seus desafetos, colocando sobre nós a questão dessa posse. E olha o que ele falou. Alexandre Herculano, impressionado com os diversos aspectos do orgulho, exclama: orgulho humano, que serás tu mais estúpido, ridículo ou feroz? Então, nosso querido Vinícius, ele fala um pouquinho sobre essa avareza estúpida. É uma modalidade sórdida e mesquinha, onde o homem priva, né, do conforto, priva do necessário, aí já começa a complicar, e priva do indispensável. Então, ele tem condições, mas essa avareza já aparece por aí. E ele chama essa avareza de avareza estúpida. Aí ele vem para a avareza ridícula, né? É esse nome que ele usa. É a do homem que tem no dinheiro o seu ídolo. A sua preocupação constante e absorvente, empregando-o, embora no luxo, na ostentação ou simplesmente na satisfação dos seus apetites e caprichos. Também não tem muito a ver com a parábola que Jesus nos contou, que aquele homem rico só estava preocupado com ele, mandando a alma dele beber, mandando a alma dele comer, descansar, né? Então aqui a gente também, né? A gente que eu falo, mas não assim com esse peso todo, em ter o dinheiro como ídolo. Eu confesso para vocês que meu pai falava de uma novela, Pecado Capital, que aparecia aqueles dinheiro, ficava voando e que eu ficava vidrada neles, né? Mas eu não, eu troquei pelo tempo. O tempo para mim é muito precioso. Mas vamos lá. Então, ele chama essa avareza de ridícula. E vem a avareza feroz. A avareza feroz, ele fala que é a mais perniciosa. Nós tivemos aqui, falei um pouquinho de Vinícius, né? Que ele, quando ficou desprovido de recursos financeiros e quando ele resolveu sair da filosofia católica, da religião católica, para que não estava mais atendendo a sua alma, ele teve muita contradição, ele recebeu muito, ele foi muito humilhado, destratado, assim como o nosso querido, como é o nome dele? Hermínio, Alexandre Herculano. Ele também, quando se deparou com uma injustiça, com um certo desequilíbrio em relação ao comércio, às sociedades, à distribuição, ele também se indignou e também recebeu essas perseguições. Então, que nosso querido Vinícius vai falar sobre a avareza feroz, ele vem dizer que é a avareza dos assambarcadores, dos organizadores de monopólios, né? Nós já temos mais ou menos uma ideia do que se trata. Etrustes, cuja ambição e cupidez desmedida não se contentam com menos que possuir o mundo inteiro.
ainda que para tanto seja mister reduzir à miséria toda a humanidade. Nossa, é muito pesado, né, não, amigos? Ter a ambição de ter o mundo inteiro é muita coisa. E ele fala mais também, né? Outrora essa avareza gerou os conquistadores e os latifúndios. Atualmente, na época dele, né, ostenta-se nas grandes organizações comerciais, industriais, nas companhias, nos sindicatos e por aí afora, né? E nós conhecemos muito bem. E então Vinícius vem falar conosco sobre como pode chegar a essa avareza uma destruição muito grande. E ele também vem falar para nós que as outras duas, né, a estúpida e a ridícula, elas são estados mórbido ou doentio da alma, né? A gente conhece pessoas assim, né? A gente já se deparou com situações destas, né? E que aquelas almas somente prejudicam. Não, deixa eu ler direito. Que caracteriza a verdadeira avareza. Aquelas prejudicam somente indivíduos que a alimentam, né? As duas primeiras que a gente conversou aqui. E Teresa d'Ávila, no seu estudo, ela vem trazendo uma situação sobre essa sutileza do desvio de que nós viemos buscar a felicidade e estamos colocando a felicidade priorizando, né, esses bens, esses acúmulos. Ela vem trazendo para nós que, assim, uma vez conhecedor disso, a gente precisa chegar. Ela vem contando uma situação que aconteceu lá no convento, né? Que aquela pessoa responsável, a superiora, ela estava vindo com umas ideias, não especificou qual, mas que a gente não tendo atenção sobre esse desvio, sobre essa de conduta, a gente pode chegar a coisas maiores, mais gigantescas. Ela chegou para a sua superiora e conversou, não adiantou. E como nossa Teresa d'Ávila, né, sempre à frente, ela resolveu fazer o que diz no Evangelho, para a gente procurar o superior ainda, para que nós pudéssemos aconselhar, né? Então, isso, às vezes, quando a gente é convidado a chamar a atenção de um irmão e não dá certo e precisar de procurar uma outra pessoa para que possa ajudar, isso está escrito no Evangelho, que isso é caridade. E caridade é por onde a gente chega ao próximo. Os ensinamentos que a gente tem tendo da doutrina espírita é pura misericórdia que Deus tem para conosco. Quando ele disse para aquele infiel, ele vem falando que à noite mesmo será tirado a sua vida, é para que não se complicasse mais. Muitas das coisas que a gente não tem é para não complicar mais conosco. Então, para buscarmos a felicidade, precisamos entender bastante sobre isso e ficarmos atentos ao que chega até nós. Mais uma vez, agora, e que isso vai ter um certo custo, mas que nós temos força, temos amparo para seguirmos. E agora convido para a nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos esses espíritos amigos que nos sustentam, para que da nossa parte possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.